Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um dia de vitória, onde nós vamos aprender com a palavra de Deus e clamar que Ele possa nos ajudar a sermos fiéis à palavra, né? Então, pediria aos irmãos que ficassem de pé. E nós vamos começar lendo Isaías 53. Isaías 53. Isaías é depois de Provérbios. Tem Salmos, Provérbios, Cantares e Isaías. Sim, 53, versículo 3 em diante. Todos acharam? 53 depois de Provérbios. Achou? Ou ainda não? Olha, tem Provérbios, depois de Provérbios tem Cantares, e depois aqui tem Isaías. Então, eu estou mostrando assim, porque ajuda muito. Salmos, Provérbios, Cantares e Isaías. Isaías 53, a partir do 3. Se alguém puder ajudar aí, quem não encontrou, podemos ler? Amém. Na graça de Deus, vamos ler aqui. O 53, a partir do 3, diz assim, olha. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado dos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quer dizer, pensavam que ele estava sendo castigado por Deus, está vendo? Aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Todas as coisas ruins que nós praticamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ninguém tinha direito à salvação. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, o Deus da glória, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Tudo que fizemos de errado, de pecado, de roubo, de maltratar, todo tipo de pecado, Deus jogou sobre ele a iniquidade de nós todos.
adultério, assassinato, etc. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca para lamentar, para gritar e para amaldiçoar. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. 8. Da opressão e do juízo ele foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão de quem? Do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, que foi José de Arimateia, na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor, o Deus da glória, o Jeová, ao Senhor agradou moê-lo. Se você agradar de fazer o mal a um filho, hein? Não há que possa calcular um amor glorioso deste Deus. O Filho querido, amado, que fez tudo através dele. E dizer, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, olha aí, pela expiação do pecado, a alma dele ia sofrer por nossa causa. Aí, o que é que diz a Bíblia aqui? Ele verá a sua posteridade, ou seja, aqueles por quem ele fez o sacrifício. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Tudo isso, todo o sacrifício ele fez, colocando sua alma em sofrimento. Aí diz aqui, ó, vê o que é que diz no 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Foi à cruz, sofreu, foi esmagado, foi cuspido, foi ferido, ficou satisfeito. Por quê? Porque ele dizia, eu o salvei. Sofri, mas o salvei. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Agora não diz, justificará todos, não justificará muitos. Todos não, teve muita gente que não aceitou. O 12, por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Levou nome de todo tipo de baixo escalão. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Veja aqui, diz duas vezes que diz, justificará muitos e levou sobre si os pecados de muitos. Por quê? Porque não eram todos, aqueles que não quiseram aceitar. Por isso que ele abriu a sua boca e disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. E ainda tem um hino que diz assim, e paz perfeita vós tereis no coração. Agora nós vamos orar, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, não existe palavras em canto nenhum da terra e talvez do céu, nem os anjos têm as palavras concernentes ao que fizeste
por amor dos seres humanos. Nós te agradecemos a tua misericórdia, porque muitos que o Senhor não fez o sacrifício por eles, porque não quiseram te aceitar. Mas nós confessamos diante de ti que nós somos bárbaros também, muitas vezes. Nós desobedecemos ao Senhor. Nós damos mais importância à coisa mundana do que a palavra de Deus, muitas e muitas vezes. Temos preguiça para orar, temos preguiça para cantar, temos um coração raivoso na hora que alguém pisa no nosso calo. Então isso, Senhor, já nos colocaria fora da tua presença. Mas agradecemos a tua misericórdia, que o Senhor é que viemos aqui para te adorar, viemos aqui para te glorificar, te exaltar, para agradecer ao Senhor todos os atos de misericórdia que o Senhor fez e por ter colocado os nossos nomes no livro da vida, Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Colocaste o teu nome, o nosso nome, junto com o teu no livro da vida, quando nós não merecemos. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados. Abençoa o culto desta tarde e noite. Abençoa o pregador que virá para cá. Abençoa o irmão Ricardo, que com sua voz gloriosa tem como é que diz, trazido esta igreja a um clima de adoração extraordinário. Abençoa os seus músicos também. Abençoa Erinaldo, abençoa Alexandre e outros que vêm para ajudar lá atrás. E, ó Pai, abençoa todos nós, abençoa aqueles que ainda vão chegar, e que todos que chegarem, seja como aqueles que chegaram na hora 1/10, que receberam as mesmas bênçãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Aleluia. Cuida de mim, ó Pai. Amém. Podem sentar, meus preciosos irmãos. Eu peguei aqui esses cantos, ou essas leituras, que são leituras que nem precisa de intérprete, nem precisa de interpretação. Na verdade, ela por si só já diz o sacrifício que ele fez e as dores que Deus causou a ele por nossa causa. Mas agora nós vamos ver Timóteo, 1 Timóteo 2, 5, 6. 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, ele fica depois de Gálatas. Tem Gálatas, Efésios, Filipenses. Cadê Timóteo, meu Deus? Achei. Fica depois de Colossenses. Depois nós vamos ler Colossenses. Primeira epístola de Paulo, apóstolo, a Timóteo. O versículo é 2, o capítulo quer dizer é 2, e os versículos 5 e 6. Outra coisa gloriosa para todos nós.
2, 5 e 6. Primeiro a Timóteo. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está vendo que Jesus Cristo, Deus, e Jesus Cristo, homem. Ele é o mesmo. Por isso que diz lá em João, tudo que foi feito por intermédio dele. Jesus que era o Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso tanto na terra como no céu. Então veja, porque foi que para que a gente sinta que não existe dois e muito menos trindade. Jesus Cristo, homem, veja só, um só mediador entre Deus e os homens. Então, entre Deus e os homens, ele se apresentou, eu estou aqui. Por isso que ele clamou, vinde a mim, que vós tereis vida eterna. Vinde a mim, que vossos pecados serão perdoados. Vinde a mim, que meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, quando chegar no dia do julgamento, que aqueles que não foram a Cristo, eles estarão tremendo mais do que quem vê o maior espanto. Porque o próprio organismo dele, a alma dele, diz que ele pecou demasiadamente contra Deus. Mas aquele que tem um fardo leve, dado por ele, Deus julga suave, ele diz, eu o apresentarei ao Pai. Então ele diz, Pai, esses são o meu povo. Agora veja, irmão, ninguém presta. Ah, mas sua esposa presta, não presta. Silvana presta, não presta. Liliane presta, não presta. Qualquer irmão ou irmão. Eu citei a família para dizer, ninguém diz, você quer dizer que eu não presto? Irmã Carminha, você presta? Muito bem. Irmã Lua, sou uma pessoa decente, né? Mas a gente não vai dizer, eu presto para Deus, não. Tanto é que tem coisa aqui que Deus fez para você dizer várias vezes, que ele não viu nenhum sequer bom que faça o bem. Todos pecaram. Agora imagine, quando ele, no jugo suave, quando ele disse, olha, todos aqui são o meu povo. Tudo que eu fiz foi por ele. Foi para a irmã Lu, irmão, todos irmãs e irmãos. Ainda diz mais assim, ele sabendo as falhas que nós cometemos, os problemas, os lunduns, como diz, as falações de outras pessoas, que até eu gosto de dizer assim, tem gente quando alguém faz um mal, aí pega, cadê os merinhos aí? Amora aqui minha língua, para poder ter muita força. Mas, as pessoas se arrependem, ele vai dizer, eu não tenho vergonha de chamá-los de irmão. Quando ele conversou com o pai na oração, ele disse, pai, eu lhe fiz conhecer o teu nome. Olha, todo mundo sabia o nome de Deus, mais uma expressão do nome de Deus, todo mundo sabia, Jeová, e etc, etc, não precisa estar repetindo tudo aquilo não. Tem mais de 50 ou 60 nomes de Deus, né? Então ele disse lá, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Aí a Bíblia diz, e Jesus quando caminhava nas terras de Samaria, tudo assim, o seu nome era glorificado em todo canto.
Qual era o nome que era glorificado em todo canto? Era Jeová ou Jesus? Glórias a Deus. Bata um palmo todo aí atrás também. Era Jesus. Ele disse, eu fiz conhecer Jeová. Não disse nada disto. É isso que eu quero mostrar a vocês. Que no Novo Testamento, nenhum santo ficou chamando divino Jeová, divino isso, divino aquilo outro. Por quê? Eles foram batizados em Cristo e receberam o Espírito Santo. E Jesus disse, vocês conhecerão que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vós. Glórias a Deus. Aí ele disse, mesmo assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu glorifiquei o teu nome. E quero glorificar, aliás, glorifica o teu nome, ó Pai. Ou seja, glorifica o nome de Jesus. Glorifica o teu nome, ó Pai. Glorifica mais o teu nome. E aquela voz gloriosa disse, eu tenho glorificado e continuarei glorificando. Parece que estou ouvindo aquela voz de trovão. Aleluia! Glórias a Deus! Porque Jesus pediu para ele glorificar mais ainda o seu nome. Eu já disse aqui a vocês. Jesus era um ser totalmente feito do amor divino, totalmente. Jesus não se irava, meio que levasse uma tapa ou um empurrão. O amor dele era tão grande que se ele tivesse vontade de chorar, era com pena daquele camarada que fez isso com ele, e não com raiva. Aí você imagina porque Jesus Cristo disse para o Pai. O Pai disse, olha, o Pai mostrou para ele, aquele que eu mandar, você ajeita, cura, salva do Deus. Só que eu mandar. E Jesus ficou com aquele negócio glorioso. Vocês imaginam essa quantidade de uma pessoa só, de uma pessoa tudo junto ali, naquele tanque chamado de Betesda, né? E tinha passou por tudinho. Por que você está aí sentado? E também, aqui eu estou botando diferença. E também não foi ficar lá perto do povo de Betesda. Senhor, eu não posso andar. Eu não posso andar. E a multidão que o senhor está vendo ali, olha. Quando a água se move, no instante um se joga na frente para ser abençoado. Aí Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. E vai-te embora. Todos vocês conhecem, né? Que esse homem não é de Deus, que ele curou no sábado. Então, veja só. O Jesus Cristo disse que fez conhecer o teu nome. O nome é Jesus Cristo. Deus disse e pediu para Deus glorificar mais ainda o teu nome. Você glorifica o nome de Jesus Cristo, que não é o teu nome. Tudo aquilo que eu faço é no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus da glória. Uma prova que eu estou dizendo aqui, a verdade, é que ele disse, tudo que quiseres, pedi a meu Pai, em meu nome, e eu farei. Então, quem era esse Pai? Quem era esse Pai? Ele próprio. Só que ele estava em carne. Aí eu acho que ele ficou pensando, que multidão tremenda. Eu podia curar todos. Que multidão tremenda. Eu podia chamar para salvar. Eu acho que ele ficou com aquele... O amor dele foi tão grande que ele ficou com aquele pensamento. Aí diz, Pai, glorifica mais o teu nome. Glorifica mais o teu nome, Pai. Ou seja, faz esse nome, Senhor Jesus Cristo, salvar todos.
livrar todos do mal, do pecado, converter a todos. Mas Deus disse: eu o tenho glorificado e o glorificarei ainda mais. Ele estava se referindo a quem? Aos pré. Aqui quem podia dizer? Aos pré-10. Vamos repetir agora completo. Ele estava se referindo aos predestinados. Por isso que ele disse: eu tenho glorificado, glorificarei mais ainda. E aquela multidão. Jesus podia dizer isso, mas Jesus sabia que ele sabe o que é. E aquela multidão, que eu podia ter curado a todos, e só curei um. E todo mundo lá ao lado do tanque olhando. Porque não eram predestinados. É filiação, irmão. Que Deus não tem o coração duro, não, dizer: eu não vou salvar esse, eu salvo esse, mas não salvo aquele. Não. É que Deus conhece. Não é verdade? Deus conhece. Se você planta um jardim todo lindo e depois descobre uma flor estranha, aí chama alguém para olhar: que flor é essa? Aí alguém diz: rapaz, isso aí é a flor papoula, que provoca, que se transforma em cocaína, vem da coca, e ela transforma em cocaína, um bocado de coisa. Aí você quer que faz? Você vai aguar aquela planta ou vai tirar ela do jardim? Tirar ela do jardim. Só tem um motivo para se raciocinar assim. Aqueles homens super religiosos, como eram chamados de fari e saduceus, né? Fariseus e saduceus. E por quê? Jesus, às vezes, parecia até que era meio assim, meio uma educação mais. Que é tudo isso, não, isso não é educação para um filho de Deus, não. Porque ele chamava os pobres com tanta paciência: vinde a mim, aprendei de mim que sou justo, meu fardo é leve. Pegava aqueles fariseus, tudo, e saduceus, só perguntava a ele tudo e tudo para trás, ele sabendo de tudo. Aí o que Jesus chamava? Meus filhinhos, meus amigos, hipócritas, não é verdade? Ou chamar a pessoa de hipócrita naquela época era duro. Hipócritas. Chegou a dizer: vocês são tão hipócritas que vocês não entram no céu e aqueles que querem entrar, vocês não deixam. Veja que coisa tremenda. Vocês não deixam aqueles que querem entrar, vocês não deixam entrar. Mas aqueles que queriam entrar, que foram envolvidos, perderam porque foram envolvidos. Mas aqueles, vamos supor que tivesse ali um que queria entrar e barrasse, começasse a falar mal de Jesus: oxe, vou para Jesus. Esse é daqueles que Jesus chamou. Isso acabou? Não. João, batizando. João era um profeta que não tinha muitas visões, porque o tempo de profeta dele foi pouco. Mas, quando ele estava batizando aquele pessoal, deu conselho a soldado, deu conselho a muita gente: se contente com o seu soldo, não façam mal. E começou a dizer, aí ela se vê aquela procissãozinha assim, ó, é ele, ele quem? É João que está passando. Aí chegou aquela multidão: João, nós viemos nos batizar, João. E João ali olhando. Aí o Espírito Santo vem, ó. João disse: raça de víboras, filhos da serpente, quem foi que vos induziu a pensar que tem vida eterna para vós? Rapaz, o homem que estava passando todo mundo, e dizia isso, os caras ficaram estalados assim. Não tem para vós arrependimento. Vocês são raça de víboras. Quem quer dizer raça de víboras?
Filho de quem? Sim, do diabo. Mas que é? A cobra. Foi. E muita gente não quer ainda aceitar isso. Eu fico meio assim quando diz assim, Deus não salvou Caim, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, que prometeu que ele tivesse feito o bem, prometeu que ele fizesse o bem. Não estou entendendo a linguagem de Deus. Deus já prometeu que se você fizesse o bem, se ele causou a desgraça, já tinha 20 e poucos anos que eles tinham de idade, que a terra estava distorcida por conta do pai dele, que é o Lúcifer, que já foi derrotado lá no céu. E eu disse isso antes de ter meditado, mas depois abriu minha mente. Eu creio que foi Deus que abriu, quando eu vejo falar a serpente, o diabo, né? São 3 títulos que dá, né? E Satanás são os mesmos, né? São os mesmos. E a serpente tomou posse, o Lúcifer, que estava em forma de espírito, que é um espírito demoníaco, é o chefe, entrou na serpente, porque ele, sendo espírito, tinha que precisar de um corpo. A serpente foi, engravidou Eva. Mas veja que quando fala em Apocalipse, é a serpente, o diabo, tem o outro, são 3 títulos, né? Satanás. Está vendo que Lúcifer era o chefe, Satanás é o chefe do demônio. Ele tem nome de Satanás e nome de Belzebu. E nome de diabo. E nome da serpente. E os seus seguidores têm nome de demônios. Veja só, João disse isso. Quando foi mais, parece que é Mateus 33 a 23, que agora Jesus que diz, raça de víboras, filhos, como é que diz, da serpente. Veja só. Mas veja só, talvez alguém escutou e achou que Jesus estava meio nervoso. Veio, está lá em Marcos 7, se não falha a memória, mas está lá, eu gosto de pegar o título da imagem, o semeador. Quando Jesus falou sobre aquele que semeava o trigo e etc., e veio as árvores, quando começou a falar, cada discípulo coçava a cabeça assim, não estou entendendo nada que o mestre está dizendo. Aí, aquela multidão de fariseus, saduceus, também tudo escutando ele, olharam para o outro, como que diz, este homem aí está inventando bobagem. E saiu aquela multidão. Aí Pedro olhou assim, mestre, explica essa parábola. Aí Jesus olhou e disse, até vocês não estão entendendo? Aí Jesus explicou quem era o semeador, quem era aquele que nasceu no meio dos espinhos, são as coisas do mundo que sufoca e ela morre, entendeu? Essas coisas mudando aqui, a turma gasta todo o dinheiro até para participar, tipo jogo, carnaval, etc. Aí explicou o que caiu na boa semente, aquele que ouve a mensagem, então caiu em boa terra, etc. Quando terminou, mestre, parece que eu estou vendo, ainda ia lá aquela procissão grande, mestre, e por que não explicasse para eles, que estão indo embora, por que o senhor não explicou para eles? Jesus olhou para os discípulos e disse, olha, eu não expliquei para eles, para que eles vendo, não entendam, ouvindo, não compreendam, e etc. Quando terminou, e eles compreendam e aceitem e sejam salvos. Mas se a função de Jesus Cristo era salvar, mas salvar o que era dele. Aí eu disse, eu não vou fazer isso para que ele não se salve, porque a palavra de Jesus Cristo é muito penetrante, e se fizesse aquilo, ele ia se salvar, porque eles são descendência de Caim. São caimitas.
descendência de Caim não pode entrar na glória. Pode ser mansinho. Tem gente mais mansinho do que Judas. Judas era manso, não era brabo, não. Era manso, humildezinho. Dizia que dava esmola. Esse é teu, esse é meu. Esse é meu, esse é teu. Mas só por aquele ali. Saiu com os discípulos, pegaram o evangelho. Na hora que Jesus, que a moça quebrou o perfume, ele se apresentou. Para que esse desperdício? Desperdício feito do profeta, o rei dos profetas, o glorioso Jesus Cristo. Podia vender e dar isso aos pobres, mas ele estava com pensamento, a Bíblia diz, era no lucro que aquele perfume ia dar. Aí Jesus disse, deixai os pobres têm sempre ele convosco. E ela está fazendo isso, me preparando para o meu sepultamento. Mas a gente vê que ele não saiu do meio. É outra coisa que às vezes eu estou falando, eu sou pequenininho demais, mas eu estou falando pela Bíblia, não estou falando contra fulano, nem Beltrano, nem irmão, nem eu não. Aí eu vejo propaganda assim, foi uma besteira de Judas deixar Jesus. Foi uma besteira de Judas ir vender Jesus. Não, meu irmão, foi, infelizmente, foi o estigma que ele nasceu de ser escolhido como o traidor. Faz parte também da oração que Jesus fez. Senhor, dos que me deste, quantos se perderam dos que deu a ele? Hein? Nenhum. Aí disse, exceto, ele nem mencionou nomes, exceto o filho da perdição. Para quê? Muito bem, para se cumprir as Escrituras. Veja, se ele dissesse assim, Senhor, dos que me deste, eu só perdi um. Embora que se ele tivesse perdido, também é para essa finalidade. Mas ele nem disse que perdeu, não. Dos que me deste, eu não perdi nenhum. E já vi um pastor pregar tudinho, que não entra, que eu acho muito bacana o pastor César Costa dizer isso. Dizia assim, não vai nenhum a mais e nenhum a menos. Vai a quantidade que Deus escolheu e colocou na mão de Jesus antes da fundação do mundo. Foi por isso que eu disse assim para todos nós. Nós devemos servir a Deus de coração, amá-lo tudinho. Por quê? Uma casa que tem muitos filhos, eles podem arengar, o irmão Brando disse que se enrolava com o irmão, pode arengar tudinho, mas mexeu com um, mexeu com todos. Não é verdade? E ele não desrespeitava o pai. O pai não vai botar os filhos para fora de casa porque brigaram as crianças. E os filhos que levou uma lapada do pai, levou castigo tudinho, não vai dizer, eita, papai agora não vai mais me querer, vai botar para fora. Não, faz parte da família. Faz parte da família. Por isso mesmo que ele diz, eu não terei vergonha de chamá-los de irmãos. Então, gente, tem essa diferença. Judas não tinha como. E quem pode imaginar quem era pior, se era Judas como ladrão ou Mateus? Que diz que todo cobrador de imposto é ladrão, não diz, né? A prova está no baixinho, né? Como é o nome dele? Zaqueu. Zaqueu roubava tanto que estava rico. E Jesus Cristo tinha que passar por aquele lugar, porque ele, olha, 2 lugares terríveis que Jesus teve que passar, contra até o conceito dele, mas ele foi, 2 ou mais, eu estou dizendo 2 que estou lembrando. Um foi esse do Zaqueu, que ele
desviou o caminho, andou à vontade, porque se falta pegar um que estava me esperando ali. Está na árvore, Zaqueu. Né? O outro foi Mateus, que até censuraram ele, comendo com pecadores. Comendo com pecadores. Que ele disse, os sãos não precisam de médico, só quem precisa são os doentes. Então, veja só. Mas ele sabia que Zaqueu, como Mateus, iam se arrepender, porque ele disse uma expressão tremenda. Quem se lembra por quê? Porque sou filho de Abraão. Os filhos de Abraão em Isaac, não se perdeu nenhum. Até um que foi gerado em prostituição, porque eu ainda quero ver esse relógio, para ver se ele atrasa um pouquinho. Até um filho da prostituição, um que era brigão, ele não podia entrar em Israel, porque era filho de uma mulher prostituta. Mesmo que quem fez a prostituição foi gente de Israel, mas o pessoal tem esse negócio, preconceito. Foi o que Deus fez. Ele é um filho de Abraão. Deus deu a ele uma força quase semelhante à de Sansão. Não há quem aguentasse brigar com aquele homem. Não tinha, podia ter 3, 4, 5, 10. Fosse brigar com ele, perdia. Enquanto Israel estava perdendo. Aí foi que chegaram à reunião assim, mas por que isso aqui lá? Israel está perdendo. O Israel está cometendo erro. E tem, esqueci o nome dele agora, tu sabe, até fala também ali, Paulo fala em Hebreus, esqueci o nome dele. Minha cabeça é muito amendoim na cabeça, eu acho. Então, veja só, foram chamar ele, foram chamar. Ele disse, oi, agora estou me querendo? Porque minha mãe foi prostituta de... Hã? Jefité, obrigado. O negócio é... Tem um professor, né? Foi Jefité. Aí, Jefité, ninguém vencia Jefité. Podia fazer fila que ele derrubava tudo. Aí, agora vocês estão me querendo? Porque minha mãe era uma mulher prostituta. O meu pai não foi de dentro de vocês, mas vocês estão querendo. Portanto, agora, eu só entrarei se vocês me derem, como é que diz, o poderio de eu ser o capitão. E então se reuniram, vamos ter que dar mesmo. E o resultado, qual foi? Ele libertou Israel. Então, ele era filho de prostituta, mas ele era filho do povo de Israel. E Deus sempre abençoou o povo de Israel. É porque o tempo passa rápido. Eu vou ler um pouquinho a mais, para você ver também coisas maravilhosas que Deus fez. Então, gente, o povo de Israel e o povo cristão, estamos abençoados para sempre na mão do Senhor Jesus Cristo. Se algum se perder, se desviar e não querer nada, é daqueles que deixaram. Mas daqueles que o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, o próprio irmão Branco diz, daquele Deus não corta nem o nome. Ele pode cortar o nome de outros livros, cortar o nome de outros livros. Como ele diz, aquele que fizer isso, que seguir a imagem, eu cortarei, riscarei. Mas daqueles que estão no livro da vida do Cordeiro, Deus não vai deixar alguém que o sangue maravilhoso do seu Filho, que é o próprio sangue de Deus, como diz lá em Atos 20, 28, que salvou a igreja com o sangue de Deus. Então, desse ninguém tira, pelo contrário, vamos fazer aquele negócio do casamento, lua de mel, né?
lua de mel. Eu tenho para mim que Deus vai dizer, eu vou mostrar a vocês os astros, essas coisas lindas, passeando, veja os astros. Vamos passar agora no fundo do mar, vamos ver o mar que não tem a profundidade, porque todos estaremos com Ele e viveremos. Sabe o que foi que ele disse na oração dele? Esse Pai, eu quero que aonde eu estiver, Ele esteja comigo. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Ele pode entrar onde quiser. Olha, veja um fogo, que eu queimei a terra. Veja a profundidade, que eu inundei a terra. Veja os astros maravilhosos. Gente, os astros são tão maravilhosos, a gente não conhece nada dos astros. Conhece as estrelas. Eu estou dizendo, você que eu gosto de ver essas coisas, mostrou no YouTube, que o camarada com um tipo que ele fez aí, tremendo, a ciência, que ele já tinha olhado vários astros. Aí ele disse, vamos ver se tem alguém, se tem alguma coisa além dessas lentes que vai a milhões de quilômetros. Aí disse que filmou num lugar muito escuro. Ele disse, ou a gente desperdiça esse vídeo, mas vamos ver o que é que tem. Diz quando a viu, Alves? Quase caiu de costa da beleza gloriosa que aquela máquina pegou, além de uma escuridão tremenda. É lá onde iremos morar. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Eu vou parar, porque chegou a hora. Mas vocês foram abençoados, irmão? Amém? Pois é isso. Continue com a fé, lute com sua fé e saiba que mesmo que você falhar, você volta atrás e diz, Senhor, eu quero recomeçar, eu quero viver a minha vida por ti, eu quero pedir perdão pelas minhas falhas e não engrossar o gogó e dizer, é isso, é aquilo outro. Não façam isso. Mesmo que a pessoa tenha falhado, você que não cometeu aquele pecado, você pegou um pouquinho do pecado dele. Porque você foi criticar, você não é juiz. Se tiver um criminoso que está sendo julgado, você não foi testemunha nem nada, e você diz, excelência, é bom prender mesmo esse canalha, porque ele fez isso, fez aquilo outro. Aí o juiz vai dizer, você é testemunha? Você não, prenda ela também, ou ele, porque ninguém chamou para dar opinião. Só quem pode dar opinião é o nosso Deus, como ele fez com aquele Augusto Cury, se ele faz memória, diz, Pai, ele não foi perfeito, mas ele foi por mim lá na terra, e eu sou por ele aqui na glória. Aleluia! Deus os abençoe, preciosos e amados irmãos, pela paciência que tem tido comigo. Quem quiser dar um like, eu agradeço, porque o like faz o YouTube espalhar por muitos lugares. E então, para ver que aqui, graças a Deus, tem pessoas que servem ao seu Deus. Amém.